Graça e paz, amados. Um ótimo dia para cada um de vocês. Último dia do mês. O que aconteceu de bom com vocês esse mês? Bom demais, né? Para quem crê em Deus, né, muitos aí considera hoje 31 dia da Reforma Protestante, né? E os que não creem muito em Deus e fica buscando outras coisas, é dia das bruxas para eles, Halloween, né? Para nós isso não. Deixa de ralar o in, né? Vamos deixar o in quieto, parar de ralar ele. Que Deus abençoe o seu dia, essa manhã, que venha fazer você a cada dia mais aprender mais de Deus. Abra sua Bíblia lá em Amós, livro do profeta Amós. Meu Deus, pastor, onde fica isso? Está entre Gênesis e Apocalipse. Vou dar uma dica para você. Se você achou aí o Joel, é depois do Joel. E antes do Jonas. E quando vocês vão procurando aí, é claro que muitos já encontraram, né? Vamos pedir ao Senhor para abençoar nosso coração com a revelação da palavra dEle. Pai, obrigado por esta manhã. Te agradecemos por tudo que está acontecendo conosco. Obrigado por essa chuva. Obrigado pelo refrigério. Obrigado pela tua paz. Obrigado, Pai, por termos a consciência de sabermos que somos filhos do Senhor, o Senhor é um Pai que cuida e nos guarda. Peço que o Senhor revele a Tua palavra aos nossos corações, de maneira que ela nos faça ter ações em direção ao Senhor e aos Teus propósitos. A minha oração é que o Teu nome seja glorificado esta manhã, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus! Amós capítulo 3, versículos 7 e 8. A Jade vai nos ajudar, para quem não conseguiu, né? Está aí no telão. A palavra de Deus diz assim: certamente, certeza, convicção, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Glória a Deus, amém, amados? Essa é uma palavra tremenda que Deus traz para Amós, e ele diz o seguinte, que basicamente, Deus tem propósitos, e os propósitos dele, ele, antes de realizá-lo, ele faz. Então, toda a ação de Deus, ela precede uma fala, haja, e começou a ver. Nasça e começou a nascer, façamos, tudo que Deus vai fazer, Ele sempre fala, porque a palavra ela gera uma ação, ela gera uma transformação, uma mudança. O tema da nossa mensagem desta manhã é o caráter da profecia. Hoje nós vamos aprender algumas coisas sobre isso, ou relembrar algumas outras coisas. Semana passada fomos acometidos com uma notícia bem interessante, de um pastor que teve uma revelação no ano de 2008, que ele, quando morresse, após 3 dias ele iria ressuscitar. Alguém lembra, viu essa manchete aí? Foi divulgada aí em vários lugares. Mais de 2.000 pessoas ficaram lá no velório aguardando o evento, e tinha até um horário que dizia que às 23h30 era o horário que ele ia ressuscitar. Aí eles esperaram e ele foi sepultado à 00:30. Quer dizer, não aconteceu. Mas criou-se uma expectativa de muita gente. O povo estava querendo ver alguém ressuscitar nos nossos dias. Mas existem algumas outras questões que podem acontecer quando algo desse caráter acontece. As pessoas começam a ficar críticas em relação às coisas de Deus. A credibilidade em relação às palavras de profecia ou de revelação, elas começam a ficar duvidosas. Existem grupos de pessoas que já não acreditam mais que existe profecia. Existem grupos de pessoas que acreditam piamente na profecia, demasiadamente, que a própria vida dela é conduzida de profecia a profecia. Existem os extremos, uns que não creem e outros creem de forma exagerada. Mas hoje eu quero trazer para vocês aqui um consenso, onde podemos entender através da luz da palavra de Deus, o que nós podemos entender sobre isso.
Após as pessoas serem críticas, elas tendem a ser céticas, deixar de acreditar. Mas Deus tem uma palavra para nós. E primeiramente eu quero dizer para você que existem alguns perigos proféticos que acontecem por aí. Alguns dizem que existem as profetadas, alguém falando no nome de Deus, só que na verdade nada daquilo que ele fala vem de Deus, e sim dele mesmo ou de outras forças. E uma primeira coisa que precisamos aprender é que a profecia, ela não começa no homem e termina em Deus. A primeira verdade que precisamos aprender é essa. Toda profecia, ela começa em Deus e não no homem. Muitas vezes nós chegamos e eu vou profetizar sobre a tua vida. Na verdade, nós não estamos profetizando. Nós estamos declarando uma palavra de bênção na vida de uma pessoa. Porque o profetizar não é assim. O profetizar vem de Deus, passa pelo homem para ele transmitir. E muitas vezes nós queremos, pelos nossos amor que temos pelas pessoas, pelo zelo, pelo cuidado, a gente quer, eu vou profetizar na sua vida e as coisas vão acontecer. Não é bem assim que acontece, e hoje você vai saber disso. A profecia, ela não começa no homem, no desejo do coração de um homem, ela começa em Deus. E quando começa em Deus, ela cumpre. Por isso que existem várias e várias profetadas por aí, que nós recebemos, e não acontece nada na nossa vida, porque foi da imaginação humana, ou de influências até demoníacas, que as pessoas tomam falando que é de Deus, mas na verdade não são. Segunda coisa que precisamos aprender sobre os perigos proféticos. Quem dirige a nossa vida é o Espírito Santo. Não é uma profecia que nós recebemos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Filho de Deus, quem é filho de Deus aqui? Glória a Deus, fala, eu sou! Aleluia! Amém! Quem é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em João, no capítulo 16, versículo 13, vai confirmar essa palavra. Porque nós, amados, a nossa direção quem dá é Deus. Não é simplesmente uma palavra que nós recebemos. Em capítulo 13 de Coríntios vai dizer que em parte sabemos e em parte profetizamos. Mas aquele que nos guia, ele tem a certeza aonde quer nos levar. Você crê nisso? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Quem que vai fazer isso? O Espírito Santo de Deus. Então, nós entendemos hoje quem guia a nossa vida, quem guia a sua vida, a minha vida, é o Espírito Santo de Deus, é Deus. Um dos maiores erros que nós temos por aceitarmos as profetadas, os enganos, que Jesus fala, cautelai-vos dos falsos profetas, é porque nós não queremos relacionar com Deus. Porque a profecia, ela é simplesmente uma confirmação daquilo que Deus já falou com seu Filho. Porque se Ele guia as nossas vidas, Ele fala primeiramente conosco. Então a grande dificuldade das pessoas é realmente querer relacionar com o Pai. É realmente querer relacionar com o Espírito Santo e ter uma comunhão com Ele. É querer ter uma comunhão com Ele em eventos como culto, alguma reunião de oração, célula, casa de paz, ou outra atividade. Mas a nossa comunhão tem que ser constantemente, diariamente, em todo o tempo. Orai em todo o tempo. Orar não é você ficar lá fazendo a oração que você sabe, não. Orar em todo o tempo é você estar ligado continuamente com Ele. Ouvir dEle. Ele falar com você, Ele compartilhar com você. E se preciso for, Ele levanta alguém para confirmar aquilo que Ele está falando com você. Quem lembra do profeta Eliseu? Quando ele estava para se despedir de Elias, Elias ia subir. Chegavam os profetas da escola de profeta e falavam assim, você sabe que seu senhor vai ser tomado? E ele, eu sei.
E por várias vezes alguém chegava e falava para ele, você sabe e tal. Eu sei, ele já estava grilado com aquele negócio. Estava nervoso, porque ele não queria perder, né, o discipulador dele. Mas ele já sabia, porque Deus tinha falado com ele. Então é assim também que acontece conosco. Você é um homem, você é uma mulher de Deus, você é um filho de Deus. E um dos maiores erros nossos é confiar a nossa vida e o nosso destino a outras pessoas e não a Deus. Deus é que guia a nossa vida. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 1 a 3. Amados, não dei créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Um alerta do apóstolo João aos amados crentes da igreja universal. Universal não do reino de Deus, mas a igreja geral, tá vendo? Amém, mas às vezes a gente usa uns termos aqui, aí as pessoas se remetem a tal lugar. Mas na verdade ele está dizendo o seguinte: toma cuidado. Você tem que provar, tem que saber de quem que é, de quem você está recebendo. E o segundo ponto é que Deus fala conosco a partir de Cristo. Toda profecia ou todo profeta, ele tem que estar ligado em Jesus Cristo. Hebreus no capítulo 1, no versículo 1 e 2, vai dizer o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então todo profeta de Deus, ele tem que ter Jesus. Toda profecia, ela parte de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o acesso ao Pai. João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todo o acesso ao trono da graça, todas as revelações de Deus passa por Jesus Cristo. Então qualquer profeta que você ouvir, Nostradamus, não sei quem lá, mãe não sei da onde, pai não sei do que, é de Deus ou se não é, se não tiver Jesus, cai fora. É mentira e engano. Apocalipse no capítulo 19, no versículo 10, vai dizer o seguinte, no final do versículo, que, olha só o final: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então a vida de Jesus revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Se não for através de Cristo Jesus, pula fora. Se essa pessoa que é profeta e faz profecia, se ela não tiver Jesus, é um falso profeta. Essa é uma certeza que a Bíblia nos dá. Amém? O que é profecia? Profecia é uma inspiração de Deus para que o profeta fale. Então toda profecia, ela vem com uma inspiração de Deus. É algo que Deus chega e fala e o profeta transmite. É Deus revelando do seu coração a sua vontade, o seu propósito eterno. E um dos erros que as pessoas cometem é achar que profecia, todas as profecias estão atreladas a somente o futuro. Não, as profecias estão ligadas ao propósito eterno de Deus. Quem tem passado, presente e futuro somos nós. Deus é um ser que ele é atemporal, ele não é limitado pelo tempo. Então o que Deus revela para nós é a sua vontade, através do seu plano, através do seu propósito eterno. Nós que entendemos que isso vai acontecer. Mas na verdade, para Deus, já aconteceu, já está acontecendo e vai acontecer. Para Ele é a mesma coisa.
Por isso que a profecia ela não é ligada a futuro, ela é ligada ao propósito eterno de Deus. E Deus revela os seus propósitos para que nós viéssemos a apropriar-se deles, experimentá-los e andar nos propósitos que Ele tem para nós. Amém? Entende isso? Que é muito mais do que nós já pensamos sobre profecia, que ela não é simplesmente alguém revelando o seu futuro, mas é Deus revelando a sua vontade. Isso é muito mais profundo, isso é mais compreensível quando nós conhecemos o Deus que vivemos, o Deus que nos vivemos, nos movemos nele. Porque Deus dá a cada um dos seus filhos uma convicção interior da sua existência. A gente não estuda teologia para conhecer Deus. A gente conhece Deus através do relacionamento com Ele. A teologia, o estudo, é só para confirmar e direcionar o entendimento que temos dele. Porque nós temos uma convicção interior que ninguém pode tirar. Quem crê em Deus aqui? Isso não é porque alguém ensinou você a crer em Deus, é porque veio dele, está dentro de você. Então essa é uma convicção que ele revela dentro de nós. É uma das provas que nós somos dele, porque o nosso espírito testifica que somos filhos de Deus. Nós temos essa convicção interior que faz com que nós passamos por lutas, dificuldades, coisas tremendas, contrárias às nossas vidas, mas nós atravessamos tudo isso continuando crendo, porque nós temos essa certeza da parte dele. Isso te faz um homem, uma mulher de Deus, porque Deus colocou dentro de nós isso. Uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui, para a gente não confundir algumas coisas, é que existem alguns dons na Bíblia, e eu quero só falar um pouquinho deles, não quero aprofundar nisso, porque é um assunto muito extenso e é muito gostoso estudar sobre os dons de Deus, é muito interessante você descobrir as coisas de Deus. Por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, vai falar sobre o dom de Deus. Fala que, porque o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o dom de Deus é a vida eterna que Ele dá a nós. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o dom de Deus é a vida eterna. Amém? Quem já recebeu o dom de Deus aqui? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que dá, não é eu que conquisto. Não é eu que compro. Não é eu que mereço. É Ele que dá, porque Ele ama. Isso é suficiente para nós. Existe o dom, os dons de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 4, do versículo 7 a 12. Olha só, o Pai deu o dom da vida eterna e o Filho também dá dons, chamados dons ministeriais. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aí vem o versículo 11. Aquele que desceu também, o versículo 10, é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço ou ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons de Cristo é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Jesus Cristo, Ele deu esses dons, esses chamados dons ministeriais, para que cada uma dessa pessoa que foi chamado num desse ministério, para que ele possa aperfeiçoar, treinar, capacitar
todos os crentes da face da terra, para que eles possam conhecer de Deus, conhecerem Deus e ser edificado o corpo de Cristo. O apóstolo, a função dele é capacitar os santos. O profeta, a função dele é capacitar os santos. O evangelista, a função dele é atrair as pessoas para capacitá-los no ministério e serem inseridos no corpo de Cristo. Os pastores, além de apacentar e cuidar, eles têm que capacitar os santos para o ministério do dom de Cristo. Os mestres têm que ensinar para que todos os cristãos sejam capacitados e aperfeiçoados em Cristo, para que o corpo de Cristo cresça e se fortaleça e revele a glória de Deus. Amém? Esses são os dons de Cristo. Mas também há os dons do Espírito Santo, que está lá no capítulo 12 de Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 8. Porque um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro mesmo Espírito a fé, e a outros o mesmo Espírito dons de curar. E a outros operações de milagres ou dom de poder, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, e a outro uma variedade de línguas, e a outros capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, ou como ele quer, a cada um individualmente. Aqui, amados, os dons que são apresentados nessa lista de Coríntios, eles podem ser distribuídos em 3 categorias. Os dons da revelação, os dons de poder e os dons da fala. O primeiro grupo de dons, chamados dons de revelação, está ali a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o dom de discernimento de espíritos. E muitos confundem a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria com profecia. E você pode ver que há uma diferença. A palavra de conhecimento é quando Deus traz uma revelação, que algumas vezes ela está no passado ou está no presente. Algo que aconteceu que nós não sabíamos, Deus traz uma revelação para as pessoas que têm esse dom, e Ele fala, ó, isso aconteceu por causa disso e disso, daquilo. Ele traz uma revelação. O que está acontecendo na sua vida é devido a isso, isso e isso. O que você está sentindo hoje, presente, é porque está acontecendo isso com você. Esse é o dom da palavra do conhecimento. O dom da palavra da sabedoria, ela tem uma revelação, mas ela tem também uma direção para você aplicar na sua vida. É Deus falando de algo que está um pouco ligado a futuro. A palavra de sabedoria, ela vem com a revelação para nós. Exemplo, José no Egito. Faraó teve um sonho. E ele queria a revelação do sonho, que ele não sabia o que era aquilo. Sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas graúdas e 7 espigas mirradas. Os que eram mirrados comiam o que era gordinho. O magrelo comia o gordo. Né, para resumir aqui a história. Aí ele não sabia o que era aquilo. Quem sabe? Só um homem em todo o Egito, que não era nem egípcio, tinha uma revelação da parte de Deus. José tinha a palavra de sabedoria. E ele falou, ó, 7 anos de fartura. E seguidos uns 7 anos de fome, escassez, de miséria. Agora, sabendo disso, faça isso, faça celeiros, ajunte, aproveite o seu tempo de fartura, ajunte para quando chegar aos 7 anos de fome, vocês tenham. Isso aí é uma revelação seguida com um conselho. Isso é um dom de sabedoria. O dom de discernimento de espírito é a pessoa entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Ah, eu vi um ser, apareceu para mim na hora da oração. Ah, eu vi um trem acontecendo. Quem tem um dom vai saber se aquilo lá é capeta ou se é demônio. Ou se é demônio ou se é anjo. Capeta e demônio é a mesma coisa, né? Vai saber o que é, o que não é. Imagina você sozinho na sua casa, meia-noite, vou orar. Aí chove, aquele clima assim de tempestade. Acaba a energia. Oh, meu pai.
um ambiente perfeito para orar. É ou não é? Aí de repente vem um vento na sua nuca, assim, e as janelas todas fechadas. E de repente, um vulto no trovão, ao que está aquela relâmpago assim, clareia, você vê um vulto na sua frente. Ai, ai. Tem gente, oh glória, Senhor é anjo, né? Vai saber, né? Então quem tem discernimento de espírito vai, opa, peraí, isso aqui não é de Deus não, sai daqui bicho, vai para a chuva, deixa eu aqui, né? Agora se for de Deus, fala, ô Senhor, obrigado, só tem mandando até anjo aqui para me proteger, né? Glória a Deus. Então você vai saber, você entra num ambiente, você entra numa casa, né? Quem tem esse dom de discernimento de espírito, você vai saber se a pessoa que está falando ali é da parte de Deus mesmo, ou se não é. Já houve casos que o nosso bispo aqui foi num lugar que o povo ia muito para orar, né? Já viu aquele povo que é movido pela revelação? Né? Eles não lêem Bíblia, eles não oram, eles não jejuam, mas eles vão na casa dos outros que revelam. Os crentes fugioca sempre vão atrás de uma revelação. Chegou lá, a pessoa orando, aí o bispão só olhou e falou assim, isso aí não é de Deus não. Aí a pessoa, não, deixa eu orar por você antes de você orar por mim. Então bora, orou, o bicho pegou, né? Aí, como que faz, hein, gente? Então você tem que ter discernimento. Vai que você entra numa latada dessa aí. Tem muita gente que entrou numas latadas aí, que já venderam casa, já venderam apartamento, já venderam coisas, já casaram com gente que não era para casar, já descasaram com gente que estava casado. E é uma bagunça só, de ouvir tanta besteira aí. Por quê? Um relaxo da parte de não querer buscar em Deus realmente. Amém, amados? Isso é um alerta para nós. Aí vem os dons da fala, que está lá incluída a profecia, né? Tem o dom de falar em línguas, tem a profecia, tem os dons do poder, que é dons de cura, fé e operação de milagres, que é maravilhas, né? Então coisas extraordinárias acontecendo aí. E no dom da fala nós temos a profecia, e Paulo dá uma reforçada, qual que é o objetivo da profecia, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Preste bem atenção nisso aqui. Olha só, porque aqueles crentes em Coríntios, eles eram os crentes assim mais doidão, né? Por causa da doideira deles, nós aprendemos muita coisa. Por causa dos erros deles, nós hoje somos ensinados a não fazer. Eles profetizavam, todo mundo queria profetizar de uma vez, e uns que misturavam, uns estavam profetizando, uns começavam a falar em língua, atrapalhava, era uma bagunça só ali. Aí Paulo fala o seguinte, gente, presta atenção, olha só o que acontece. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Porque ele estava lá naquele negócio, não está falando em língua, outro está profetizando, e ele fala assim, quem fala em língua, fala a Deus em mistérios. Está falando a Deus, o incrédulo não vai entender aquilo. Salvo se alguém tem o dom de interpretação de línguas. Aí ele, né? Então vai falar, isso que ele está falando. Mas se for algo que ele está falando só para Deus, não tem nada a ver com profecia. Mas quem profetiza, ele vai falar a homens, porque Deus move ele para falar para os homens. E meu querido e minha querida, se Deus quer falar com você, você não precisa ir atrás de ninguém para ouvir uma resposta. Você tem que estar ligado em Deus, que Ele pode até mandar a gente falar com você. Pode ser onde você estiver. Eu conheço casos de gente que Deus falou assim, olha, liga nesse número. Deu os números, ele foi só digitando. Pronto, liguei, a pessoa atende, pois não. Falou, Deus mandou ligar para você. Aí na mesma hora Deus falou assim, Deus está dizendo isso para você, isso. Eu falei, obrigado, era a confirmação que eu estava esperando de Deus para mim tomar uma decisão na minha vida. Então Deus sabe quando você está com dúvida em alguma coisa. E quando você está com dúvida em alguma coisa, Deus já falou, mas você está assim, será ou não? Porque nenhum dom, amados, nenhum dom que eu mencionei aqui, do Espírito Santo, ele vem pronto. Ele vem assim, fechado, pacote. Os dons, eles são desenvolvidos conforme nós utilizamos ele. Se você tem dom de língua e fala só ribaraias e ribalaia, se você não aperfeiçoar o dom, se ficar só no ribalaia, você vai ficar 10 anos no ribalaia. Aí depois Deus vai conceder outras, dons de variedade de línguas. Então não é só é várias. Você já viu gente falando várias línguas? Beleza, isso aí é. Agora, se você não desenvolve o seu dom, ele vai ficar estagnado. Se você tem dom de profecia e fala, meu Deus, será que é ou será que não é?
Faz igual um pastor que eu ouvi ele dizendo. Ele estava numa reunião, aí chegou uma pessoa e Deus falou no coração dele, uma impressão no coração dele. Falou assim, ó, aquele jovem brigou com o pai dele e algo que ele nunca tinha feito na vida. E foi feia a briga. Ah, será que é de mim ou será que é de Deus? Aí ele não chegou lá e falou, assim diz o Senhor, você brigou com seu pai. Ele não falou assim, porque ele estava na fase de desenvolver o dom dele. Ele chegou lá, no jovem, e aí, tudo bem? Tudo. E como está seu pai? Aí já viu, a feição do menino já mudou um pouco. Tá bem. Ultimamente você não tem brigado com seu pai, não? Por que você está falando isso? Aí ele viu que a pessoa mudou de novo. Falou assim, ó, o corpo dela começou a dar sinal que o que ele estava falando estava coerente. Ele falou assim, e geralmente você nunca brigou com seu pai dessa forma que você brigou, não foi? Aí o menino já chorou, né? Aí ele falou, não, Deus está falando isso para você reconciliar com seu filho, com seu pai, tal. Aí ele falou, nossa, foi Deus mesmo. Então ele teve uma confirmação. Até você chegar num nível de falar assim, Deus está te dizendo assim, assim e assim, você tem que desenvolver o seu dom, senão você vai falar coisa sua, misturado com coisa de Deus, né? Então você tem que ir espertamente. Se você fala direto e a pessoa fala, não briguei com meu pai não, você está doido? E aí? Era seu, aí você falou no nome de Deus? Né? Então, ele falou dessa forma. Então, todos os dons a gente vai aperfeiçoando. Dons de cura. Você começa a orar com gente que está com dor de dente, dor de cabeça. Depois vai orar para gente que está faltando uma perna, está com câncer, está com alguma doença terminal. Deus vai curar da mesma forma. Para Deus, uma coisinha e outra, né? Isso é mais para você desenvolver e ter convicção e fé para usar os seus dons. Aqui a palavra está dizendo o seguinte, que a profecia, ela tem 3 funções aqui. Primeiro, edificar. A palavra edificar está muito relacionada à construção, a tornar mais eficaz a pessoa. Isso aqui é um crescimento. Então a profecia ela traz um crescimento, um amadurecimento dos cristãos. Hoje em dia nós vemos muitos cristãos que são infantis. E eu vi uma pessoa dizer uma palavra que eu fiquei rindo, porque ela falou assim, olha, a igreja de hoje ela é uma igreja criança. E Jesus não é pedófilo para casar com a criança, ele quer casar com a noiva. Então a noiva tem que amadurecer. Então hoje as pessoas não conseguem ouvir uma palavra sem se ofender. Se você vai falar sobre perdão, as pessoas, me ofende. Se você vai falar sobre qualquer verdade da Bíblia, está ofendendo o povo. Amados, a nossa conduta, o nosso pecado ofende Deus, o Espírito de Deus, e a gente fica achando que nós estamos sendo ofendidos. Nós precisamos amadurecer. E a profecia vem para trazer essa edificação. Tornar-nos melhores do que somos, amadurecidos, cristãos que realmente são sérios naquilo que fala. Não é só na nossa fala, na nossa conduta. Nós devemos ser de Deus e as pessoas têm que ver que somos de Deus. Não podemos negociar a nossa fé, a nossa convicção por nada nesse mundo. O sistema tem mudado, os valores têm mudado, eles têm mudado, mas os crentes permanecem fiel ao Senhor Jesus. Você pode ser a pessoa mais diferente do mundo. Você pode a nação toda se prostrar diante de uma imagem ao som da trombeta. Mas pode ter 3 que falam assim, eu não prostro, porque eu só prostro diante do Senhor. Posso ir até para a fornalha. Se Deus quiser, me livra. Se não quiser também, eu sou dele, eu vou para ele. Mas eu tenho a convicção que eu não vou prostrar diante de sistema nenhum desse mundo. Eu prostro ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. Então precisamos crescer, por isso que é necessário a profecia para trazer a edificação. A profecia também traz exortação. Ela vai trazer exortação, muitas vezes a gente acha que é só chicote no lombo. Não é verdade? Quando fala, eu vou te exortar, irmão, em amor. Aí fala, lá vai dar bronca. O sentido da palavra, ela traz o sentido de encorajamento. É estimular. É fazer com que a pessoa volte para Deus. A exortação é trazer você de volta para os caminhos do Senhor. Quando alguém vai exortar através da profecia, é para que você volte aos caminhos de Deus. É para que você volte a adorar a Deus, é para que você volte a ser fiel a Deus, é para que você volte ao primeiro amor, é para que você se dedique a Ele por completo.
Amém? Está entendendo? É necessário ou não é a profecia? E outro objetivo da profecia é consolar. Nesses dias atuais, é uma das coisas que mais precisamos. É do consolo de Deus, é quando Deus traz esperança, é quando Deus traz alegria, é quando Deus anima os nossos corações e traz a paz dele. A profecia é para trazer esperança. Paulo, ele fala para os irmãos tessalonicenses, olha, tudo que está acontecendo vai chegar um dia, num abrir e piscar de olhos, que nós seremos arrebatados. Está sofrendo agora, mas vai chegar um dia que nós vamos estar com ele. Está difícil agora, mas vai chegar um dia que nós estaremos com o Senhor. E ele nos enxugará todas as lágrimas. Ele vai nos abençoar com a sua presença. Aí ele fala, consolai uns aos outros com esta palavra. Tem alguém que está com dificuldade? Console ele com a palavra do Senhor. Para finalizar, Amós, capítulo 3, versículo 7, Deus diz que ele vai realizar à medida que ele tem falado conosco. Quando Davi, ele foi ungido a rei, tinha um grupo da casa de Saul, e tinha um grupo que ia levar a Davi a ser rei. E um grupo deles, lá em Crônicas, 1 Crônicas, eu não lembro o capítulo, depois eu falo para vocês se alguém quiser. Mas eles, Isacar era uma tribo onde os homens sabiam os tempos e os momentos de agir. A igreja de hoje, ela tem que ter essa característica. Ela tem que ter o discernimento do tempo que estamos vivendo, para começarmos a agir no mover de Deus. Você precisa saber o tempo que Deus está agindo na sua vida, para você tomar as decisões necessárias para entrar no propósito que Deus tem para a sua vida. Em Apocalipse, quando a revelação de Jesus a João, ele fala o seguinte, todas as cartas, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja, precisamos ouvir o Espírito Santo falar conosco.